combate com o governo, tem que ter massa na rua. E isso, a gente dedicou parte da vida nossa nessa perspectiva de crescimento. Eu costumo dizer para alguns companheiros mais novos, de que naquela ocasião a gente pagava para fazer militância. Alguns de nós aqui botava dinheiro do bolso para botar gasolina no carro, para ir participar de congresso da CUT regional, que para mim foi uma coisa... Eu tive lá agora recente, né, no último congresso, no último Corcut, e fiquei surpreso de ver que eu não consegui detectar gente com menos de 30 anos lá. Está tudo envelhecido. A massa que pegava nas bandeiras de luta, que ia para a rua e mostrava a cara, está envelhecida. Está fazendo falta. Está faltando renovação dessa massa. E não dá para fazer movimento político sem massa por trás. Então, nessa caminhada nossa aí, começamos a ter algumas divergências, porque, como foi falado aqui por alguns, naquela época a gente era meio puro. A gente formava a chapa sem visar interesses de facções, de separatismo. E hoje a gente está vivenciando isso. Eu, quando fiz aí um relato aí para a FASUBRA, né, do projeto Memória da FASUBRA, eu fiz questão de frisar e vou deixar aqui também. A crise que se apresenta aí a nível mundial serviu para unir a classe patronal. Os empresários, os grandes empresários, se uniram para se defender do caos que provocou essa crise. E com o sindicalismo aconteceu o inverso. Ele está se dividindo para sucumbir à crise. Uma coisa que marcou na minha vida, eu vou deixar aqui, vou partir com vocês aqui agora, é o seguinte, é que a classe patronal capitalista encontrou um método novo de sobreviver e de contrapor o sistema sindical. Por quê? Nós vimos aí uma central negociando redução de salário para não ter demissão. Nós vimos pessoas criando central sindical para poder ganhar o imposto sindical do trabalhador compulsório. Então a gente tem que repensar essas questões aí, abrir uma discussão séria no que está acontecendo, porque senão nós vamos fazer o caminho inverso dessa trajetória de crescimento. Estamos descendo do outro lado da escada, é uma escada de dois lados, né? Você sobe por um lado e desce pelo outro. Eu estou com esse pressentimento ruim passando na minha cabeça e queria partilhar com vocês aqui, para pensar seriamente nisso, né? Que não se pode apagar uma história tão bonita que nem essa que está aqui na mesa aqui. 3 companheiros que ajudaram a construir essa história, 90% das fotos que estão aqui foi tirado por Paulo Pereira. Esse companheiro tinha que ter um destaque aqui dentro do movimento. Tinha não, deve ter. E outros aí, né? Então, que ajudaram a escrever a história. Então, esses companheiros, o companheiro Machado está vivendo uma situação difícil hoje, a maioria deve saber, né? E nós não podemos esquecer desse companheiro. Então, realmente, as divergências pessoais têm que ficar de lado e os nossos propósitos políticos, ideológicos, tem que sobrepor essas questões pessoais que muitas das vezes a gente deixa aflorar em cima do que é coletivo. Então, seria isso. Em 86, nós começamos a discutir junto, era uma comissão formada por mim, Aguinaldo, Jaime, Nelson Buzovici e Carlos, que hoje é professor da matemática, onde que começamos a discutir junto à FASUBRA a questão do PUCRES. Viçosa estava representado por essa comissão. Iniciamos, na verdade, aquela verdadeira aí que hoje é uma marca que nós estamos deixando para a sociedade viçosense e a comunidade, é o espaço de lazer para a nossa sociedade. Aquele ginásio, quando foi começado a construir lá na época de 91, né, Carlos, que começamos o ginásio em 91, eu e o Carlos, nós antes disso havia saído, eu e o Aguinaldo, viajado para comprar aquela parafernália daquela ferragem toda lá na MEP, na CODEME, em Belo Horizonte. Fomos até muito bem recebidos pelos nossos companheiros, que é daqui da região, né, os engenheiros da CODEME na época. Compramos uma parte, depois arrumamos doação, compramos outra parte e finalizamos com uma terceira doação do Jorge, a questão dos processos judiciais do Fundo de Garantia.
que era também uma outra tarefa pesada que nós também enfrentamos, muitas vezes pelas estradas, eu, Preguinho, Carlos Gomes, Cristina, até teve acidente que envolveu o Saulo, e assim então por diante, a nossa vida foi marcada, a nossa passagem foi marcada dessa forma junto às águas. Tive a felicidade, que hoje me orgulha muito, de criar a Escola de Informática das Aves na minha primeira gestão. Aquilo ali era um comprometimento que tinha que existir, e a gente precisava fazer com que ocupasse o tempo ocioso pensando nos dependentes dos nossos associados. E acabou, então, ele ganhando, aquela escola de informática ganhando uma proporção muito grande, muito maior do que, às vezes, o projeto. Embora ele me orgulhou muito, na primeira turma que nós formamos, o Tião estava lá presente, que foi a professora Vitarelli, lá, a Valéria Vitarelli, representando a reitoria naquela ocasião, onde que ela encantou com aquela pivetada, a menina de 8 anos lá, recebendo o primeiro certificado de informática, graças à Escola de Informática das Aves. Aquilo foi maravilhoso, realmente um projeto que está aí, que eu acho, considero, que ele foi tanto de suma importância quanto o projeto de alfabetização em 87. Então, esses projetos, na verdade, estão aí, estão sobrevivendo, e a gente tem que agradecer. Tive também uma outra iniciativa, que foi bastante também complicada dentro da ASAV, no momento que a universidade deixava de conceder para nós, servidores da Universidade Independente, assistência à ambulância. Compramos uma ambulância para poder atender, atendeu, graças a Deus, salvou vidas, aquela ambulância da ASAV. Foi complicada a situação da ambulância, o desfecho da ambulância foi complicada, mas cada um tem o direito de fazer aquilo que tem de projeto para a ASAV. Consequentemente, essa ambulância, quando precisou de ser utilizada, ela foi utilizada, tanto por nós, quanto pelo próprio município e também pelo próprio Agros, que ela foi o braço direito do Agros. Tem muitas vezes que o Agros não tinha condições de oferecer aquilo que o plano realmente propunha, porque a hora dele estava viajando, a hora dele estava acidentada, como foi, teve uma batida lá e acabou usando a da ASAV, e custo talvez acessível para todos os lados, tanto para a ASAV quanto para os companheiros. Então, a passagem desses 4 anos pela ASAV, eu tenho a dizer que deixei uma grande marca neles. Fizemos 5 greves em 4 anos. Não é porque eu gostava de fazer greve, não, mas porque, infelizmente, a ocasião, ela forçava para que isso aconteça. E criamos, numa das nossas greves, foi o maior ponto de tormenta dentro da universidade, foi o foguetório. Isso aí foi criado na nossa ocasião, né, juntou o batuque e o foguetório, nós paramos as aulas da universidade, dado esses fatos. Caso contrário, nós estávamos com dificuldade de fazer com que a coisa viesse a acontecer, porque o nosso povo já estava tomando um outro rumo, porque, dado o fato do regime jurídico indo para cá, e dado o fato do plano de carreira nosso, o pessoal acomodou. Foi ali que acomodou, Jurani. Foi justamente nessa época que acomodou. Antes não tinha essa acomodação dentro da universidade. E mexemos, então, né, com a situação da universidade neste momento. Foi bem representado essa situação, foi um instrumento novo, foi um modelo de instrumento que nós encontramos para aquele momento, que deu certo. Então, a gente realmente soube trabalhar com essa situação. Uma outra questão que aconteceu dentro da nossa gestão, inclusive o ato aí é de insatisfação, que muitas vezes, agora participando desse congresso, a gente percebe que o grau de insatisfação dado da base da FASUBRA é que, companheiros, a culpa de tudo o que está acontecendo hoje a nível nacional chama-se FASUBRA. Nós, às vezes, não queremos escutar isso, não queremos enxergar isso. Por muitas vezes, foi puxada a orelha da FASUBRA em relação à questão do procedimento dela, do comportamento dela junto ao governo, foi puxado a orelha da CUT, foi puxado a orelha de muitas coisas que estão acontecendo. Até no Congresso agora, eu estava comentando com certas lideranças da FASUBRA, eu disse, gente, engraçado, há 6 anos e pouco, nós estávamos aqui numa assembleia solene, entendeu? Todo mundo satisfeito porque o Lula tomava posse.
Inclusive, a ASAV ela compareceu à posse do Lula lá em Brasília. Agora, hoje, vê esse racha. Mas quem está acabando com esse movimento, na verdade, que é o nosso movimento está botando as coisas realmente a repensar, tá? É o procedimento da nossa liderança a nível nacional. Isso é uma coisa que nós temos que pensar. Talvez, companheiros, eu não entendo, não consigo enxergar que essa questão da desfiliação da FASUBRA à CUT, que passa para o fim do fim da CUT. Não, eu acho que isso aí realmente é um puxão de orelha que está sendo dado e tem tudo para poder realmente essa central ela repensar as suas atitudes mediante as servidores públicos federais, principalmente nós da área da saúde, e apresentar um projeto para os servidores públicos da área da saúde. Isso, na verdade, é uma coisa que tem que ser trabalhada, repensada, porque eu acho que nem tudo está perdido. Eu acredito que daqui a um ano está voltando tudo normal, porque até daqui a um ano nós não vamos filiar ninguém, nós vamos ficar na situação que estamos. Só no próximo congresso, talvez, que entre a questão da discussão de filiação à central. Não sabemos quais das centrais que está aí para poder ser atendida nessa questão. Então, acho que nós não podemos fazer deste momento da decisão do Congresso esse cavalo de batalha, porque ele não é, na verdade. Essa conotação, essa leitura, na verdade, ela é equivocada nesse momento. Vamos repensar, como também temos que repensar a nossa própria ASAV. Nossa própria ASAV também está precisando passar por um exercício dessa natureza. Senão nós vamos ter o mesmo reflexo que aconteceu no Congresso, nós vamos ter dentro da ASAV. Isso preocupa todo mundo. Tá? É uma situação que nós estamos aí. Nossa questão da demissão retorno, eu creio que tudo aconteceu na hora certa, inclusive que nós tivemos, infelizmente, parece até conta de mentiroso, mas não é conta de mentiroso, está dentro dos processos. Nós tivemos 7 mandatos de integração e fomos reintegrados no 7º, né, Aguinaldo? Fomos reintegrados no 7º pelo Bandeira. Então, é uma luta. Aquilo ali, na verdade, trouxe muito prejuízo, mas poderia ter trago prejuízo muito maior se a gente também não tivesse tomado a decisão que tomamos. Porque fui, muitas vezes, consultado e assediado, tanto pelo o reitor, na época, o reitor Fagundes, quanto pelos seus assessores, que foi à minha casa, exigiu o Zé Américo Garcia, que era pró-reitor da época, porque a intenção dele não era atingir o grupo dos 7 que estava lá, que era eu, Jurani, Saulo, Aguinaldo, Maurício, Charrão e Haroldo Stolano. Não era, a intenção não era essa. A intenção era única. Era o Aguinaldo, que era filhado dele na época, porque ele achava que o Aguinaldo era filhado, devia favor a ele, porque ele que trouxe Aguinaldo para Viçosa. Então, ele chegou para mim e disse, mas você está me atrapalhando. Mas queria que eu retratasse. Eu falava, não, eu não vou me retratar, eu não fiz nada. Então, se eu não fiz nada, então o senhor que está demitindo, o senhor cancela a demissão. Aí me deu mais um dia a pensar. Eu falei, não adianta, não vou me retratar. Aí, quando foi no segundo dia, foi que ele até mandou a patrulha da vigilância me procurar, me trouxe à reitoria. Ali eu saí com ele na cabeça mesmo, falei coisas que eles não precisavam ter ouvido, aí onde consumou realmente a demissão. E engraçado que vocês podem ver o nosso processo, na verdade. Nosso processo você tem as acusações sobre o Aguinaldo, mas não tem sobre o Zé Júlio. É um trem complicado, entendeu? Foi onde também levou a facilitar a tomada de decisão, porque ficou muito claro, evidente que ali existia um momento de perseguição a alguém. Não foi aquela coisa assim muito comum. Falar das demissões, o Preguinho falou aqui, mas esqueceu de um grupo, né, que demitia mesmo, um grupo de faxineiros que trabalhavam na universidade, servente de limpeza, que trabalhava o sábado e entrou na justiça, acabou ganhando a causa e ganhou uma rua também de imediato. Então, assim, e na época não tinha ASAV. Então, a ASAV, quando foi fundada, foi exatamente para tentar segurar algo dessa natureza. Que as administrações anteriores, de um modo geral, via as lideranças da ASAV como inimigos. Licenciava a pessoa por 2 anos na sua gestão, mas quando retornava se isolava dentro da universidade, colocava num canto lá, não precisava fazer nada, colocava uma cadeira, talvez uma mesinha, escondia o pessoal. Tinha como inimigos. Isso aconteceu com vários ex-presidentes nossos que
talvez souber aproveitar desses momentos para se estudar e fazer curso superior e até formar em bacharéis em Direito. Então, tudo isso aconteceu dentro da instituição, que tem que ser lembrado. E eu sempre criticava essa posição da administração, porque eu acho que ela tinha que reconhecer o trabalho das pessoas que muitas das vezes, por falta ou deficiência de um recurso humano dentro da universidade, as AVE cobria esse papel, fazia um papel paralelo à diretoria de recursos humanos, muitas das vezes. E isso não era reconhecido. Então eu acho o seguinte, eu lembro sempre e comentava com a minha diretoria, quando eu assumi, eu fui vice do Zé Júlio nas 2 gestões anteriores à minha, e nas AVE a gente entrava lá, como se diz, analfabeto, e saía do mesmo jeito ou muito melhor se quisesse. Porque se você arregaçasse as mangas e fosse a luta mesmo, as AVE é um grande aprendizado desde que a pessoa queira. Se não quiser também sai do mesmo jeito, né? Então, assim, cresceram muitas lideranças ali dentro. As AVE é uma escola muito importante, mas a AVE teve uma briga muito importante aqui no Agros, na universidade. O Agros, desde 1980, já com seus 28 anos, 29, e várias lutas das AVE contra, e se não fosse essas lutas, provavelmente nós não teríamos o plano de saúde da forma que temos hoje, o plano previdenciário com mais de atropelos que tem, mas foi uma luta incessante. Lembro de até a ocupação do Agros ali no shopping. Até isso aconteceu, parece que foi em 2002 ou 2003, isso aconteceu, em prol daqueles aumentos abusivos, talvez, e lá em 2004, quando eles criaram um piso de R$35, um teto era 150, passou 420, naquele momento ali teve colegas nossos que majoraram em torno de 400%, 500%, Soninha testemunha disso, eu não saía lá da rádio, né, denunciando esses fatos, e ao mesmo tempo que eu denunciava, existia também a direção do Agros que ia lá e tinha um programa inteiro para poder descer o cacete nas AVE, né? Nós lembramos disso, né, Evaristo? Assistimos de camarote algumas vezes. E vale ressaltar aqui também que o pessoal, acho que talvez não lembre, mas na minha gestão, e eu fui proibido de falar num seminário dos aposentados, que estaria aumentando, né, o plano nosso de saúde. Eu pedi a palavra, fui proibido, né, não permitiram que eu falasse. E eu denunciei esse fato, não só na rádio, na época foi até com o Valentinho, mas denunciei também em assembleias, e essas denúncias serviu para fazer uma cariação na reitoria comigo e o diretor do Agros anterior, o professor Carlos Leite. Então, até a cariação foi feita dentro da reitoria em decorrência dessas insistências, desses embates que o sindicato teve em prol dos participantes. Dentro da minha gestão ocorreu também a mudança da apólice de seguro, que era Minas Brasil. Na época ela abriu mão, renunciou, porque ela tinha uma carta proposta lá de um reajuste, que a universidade não retornou, e dentro de 30 dias venceu. A gente teve que agir rápido, onde foi a mudança da Minas Brasil para Porto Seguro. E no período de 99, aqui na UFV, a 2003, aposentaram 53 servidores por invalidez. E como em 98, segundo informações da Minas Brasil, ela teve um prejuízo de R$1 milhão no ano de 1998, dado que houve uma arrecadação de R$500 mil e teve uma despesa de R$1,5 milhão. Com isso, eles resolveram fazer um aditivo na apólice, que o aposentado por invalidez receberia só 50% do valor do benefício em vida e 50% ficaria após o óbito. E quando, na minha gestão, já em 2003, finalzinho, nós compramos essa briga em 2004, e com a mudança dessa apólice nós conseguimos resgatar esses 50% que seria em óbito, e todos receberam em vida no ano de 2005, de março de 2005 a dezembro. Receberam parcelado, e eu queria enfatizar esse ponto, porque nós conseguimos negociar com a Minas Brasil,
que qualquer reajuste que houvesse no salário dos participantes seria repassado às parcelas. E nós já estávamos em pleno vapor com o plano de cargos de 2005, que foi implementado em março, porém começou a ser pago a partir de maio, e alguns servidores nossos aposentados tiveram um reajuste em torno de 106%, 108%, e isso repercutiu nessas parcelas. Então, para vocês terem uma noção, um grupo de aposentados 53 por invalidez tinha de imediato em torno de R$ 898 mil para ratear com 53, e com essa mudança no plano de cargos e salários, eles chegaram a 1.280.000. Então, todos receberam isso de março de 2005 até dezembro de 2005. Foi um ganho substancial, porque a Minas Brasil acho que não percebeu que naquele momento a gente estava negociando um plano de cargo e salário, e por mais que ele talvez tenha nos prejudicado em vários pontos, mas em alguns casos tiveram alguns aumentos substanciais. Mas quando você vai para as aves ali, você age lá como presidente de vários atores. E muitas das vezes você é delegado, você é juiz de direito, de paz, padre, até reconciliação de casamento ocorreu na minha gestão. Boa noite a todos os companheiros. Uma coisa que me entristece quando eu chego numa mesa dessa é quando eu vejo, quando o companheiro não está com o cabelo branco, o cabelo dele caiu. Isso me deixa meio triste. Quando você passa pela diretoria das aves, aí você chegar um presidente, você passa por várias etapas, né? Eu, por exemplo, passei por conselho deliberativo, fui vice-presidente, depois cheguei a presidente. Muitas vezes é um sonho que você tem e você só sabe o que é a presidência das aves, você só sabe o que é as aves, o que é a dificuldade que as pessoas que passam lá dentro como presidente, quando você passa lá, você vê a outra pessoa que está no seu lugar, você imagina o que ele está passando. Muitas vezes, quando está passando, os momentos são diferentes, mas a dificuldade muitas vezes é a mesma. As coisas realmente estão mudando. Eu, por exemplo, passei por vários problemas, né? Eu vejo aqui, por exemplo, uma foto da primeira caravana das aves, onde são vários ônibus da Praça do Rosário. Eu creio que naquela época vários companheiros tinham medo de ir a Brasília. E até hoje, nas últimas caravanas que eu fui, por exemplo, quando você fala com um companheiro que é para ir em Brasília, ele tem medo. Por quê? É muito policiamento, cachorro, todo tipo de repressão tem. Eu, por exemplo, tive a infelicidade de uma caravana que eu fui e cheguei a ponto deles quebrarem meu braço em Brasília. Entendeu? Houve uma repercussão. Na época, não cheguei a ser preso, por sorte, que o companheiro que estava na mesma manifestação que foi preso, eles arrebentaram com ele lá dentro. Então, eu ainda dei sorte de quebrar só o braço. Porque normalmente nas manifestações de Brasília, eles olham os grandes primeiro. Normalmente o cara já está mapeado, eles batem no grande para ver se o pequeno vai para cima ou corre. Eu dei sorte que os companheiros não se renderam naquele momento e me tiraram, eu consegui pelo menos sair, entendeu? Pegar um táxi e sair fora, até voltar para ser medicado. Aqui, por exemplo, quando os companheiros aí, o pessoal mais antigo, fala na repressão que houve contra o Zé Júlio, Aguinaldo, eu tenho certeza que todos aqui passaram pelo mesmo problema. Eu acredito que a Wanda talvez não vai passar nesse momento agora, e depois eu vou explicar por quê. Mas eu acredito que todos aqui passaram por esse problema de represália. Por quê? Porque, na verdade, e eu acho que isso faz parte do sindicalismo. Porque se você... eu acho que muitas vezes você é testado porque você passa. Se você acua, você, no caso, não aprendeu o que é ser sindicalista. Eu, por exemplo, para vocês terem ideia, nós tivemos essa luta grande aí a respeito do nosso plano de carreira e tem agora as avaliações. Eu, no momento aqui na universidade, agora recente, eu fui ser avaliado, aí me comunicaram por telefone: Evaristo, eu estou estranhando, você faz parte do sindicato, você tem 5 faltas. Aí... a gente, por ter uma influência, ter conhecimento, as pessoas conhecerem realmente a seriedade da gente, eles me chamaram no determinado órgão.
Aí foi olhar, a sorte minha, eu tive 5 dias de falta. Eu não seria avaliado. Eles me cortaram no dia de Santa Rita. Eles cortaram meu ponto, que era feriado. Quer dizer, eu fui salvo por Santa Rita. Aí eu tive essa avaliação. Agora, recente, eu, fazendo parte do Conselho Deliberativo do Agros, eu tive 2 dias cortado. Por quê? Porque alegaram que o que eu estava fazendo pelo Agros não condizia com a minha função. Você entendeu? No entanto, você não pode viajar, mas eu sempre viajei. Não fui para briga naquele momento, porque eu não estava no momento que eu tinha condições de brigar. Entendeu? Recuei, fiquei na minha e tal. Mas isso não vai me deixar de ser o sindicalista que eu fui e você, estou sendo e você. Só que tem um certo momento na vida que muitas vezes você realmente tem que dar um tempo. Tem que repensar, tem que olhar muito bem a sua situação de saúde. Que muitas vezes também, eu não sei como, eu tenho certeza que vários sindicalistas que estão aqui não deu um infarto. Isso é sorte. Entendeu? Você só não infarta de sorte, você não morre de sorte. Para você ter ideia, quando vários aqui falam o seguinte: houve batida de carro. Eu, por sorte, eu tinha um amigo nosso internado em Ponte Nova, o Hélio Mussum, e eu chamei a diretoria das Aves, porque eu nunca peguei um carro das Aves sem avisar para ninguém. Por sorte, na sexta-feira eu chamei toda a diretoria, falei com eles: amanhã eu vou sair no carro das Aves para visitar o seu Hélio. Algum companheiro aqui quer ir comigo? Ninguém quis ir. Eu falei: eu tenho que fazer essa obrigação. Como presidente das Aves, peguei o carro e estava indo para visitar o seu Hélio. Chega em Teixeiras, eu bati o carro. O carro deu perca total. As pessoas tinham coragem de chegar perto de mim e falar o seguinte: você nem arranhou. Como que deu perca total? Quer dizer, muitas vezes a pessoa pensa que não, o cara tem que machucar para mostrar que realmente fez alguma coisa. Então, a pessoa que passa no sindicato, hoje, quando os companheiros falam assim: ninguém quer chegar, o pessoal novo, porque o cara hoje entra na universidade e já está pegando assim, a coisa bem macia realmente. Ele já chega com um grau de escolaridade melhor, ele vai fazer os cursos de capacitação que nós conseguimos com muita luta dentro dos 25 anos, entendeu? Então ele vai subir na carreira, ele não quer ir para o embate, que realmente não é fácil. Então realmente o que os companheiros falaram aqui, tem que ser rediscutida essa questão. Entendeu? Eu acho que tem que haver menos embate entre a gente, eu acho que tem que haver várias reuniões entre os presidentes, várias cabeças pensantes, presidente, pessoal que já passou no Conselho Deliberativo, pessoal mais experiente, para saber realmente qual o rumo que vai tomar, entendeu? E por sorte, a ASAV hoje, com todos os problemas que já teve e que tem até hoje, é uma entidade realmente consolidada, você entendeu? E tem briga, mas não é aquela coisa que chega a ponto de outras situações que a gente vê aí no dia a dia. Nós, hoje, realmente representando vários órgãos, CEP, Consul, hoje fazemos parte aí do Conselho do Agros, onde foi falado aqui a respeito sobre o Agros. Eu tive um sofrimento muito grande com essa questão do Agros. Para vocês terem ideia, eu cheguei a ponto, eu como presidente da ASAV, um dia, 9 horas da manhã, um telefonema do reitor: Evaristo, você pode vir na reitoria? Por sorte, o Saulo, como meu vice-presidente, estava na ASAV. Mas eles me chamaram naquele momento realmente para me pegar de surpresa. Pode vir aqui na reitoria? Posso. Peguei um envelope, enchi de fita cassete e chamei o Saulo: Saulo, você pode ir comigo? Posso. Chegou na reitoria, eles pensaram que eu ia sozinho, porque normalmente eles querem pegar você sozinho. Por sorte, o Saulo, camarada aqui, 25 anos de luta, só aqui dentro, aqui, né, no sindicato, ajudou a criar. O Saulo comigo já ajudou muito. E chegou lá, eles: você falou isso aqui, não sei o que, tal, você prova? Prova, está aqui dentro do envelope. Você entendeu? Mas na verdade no envelope não tinha nada. Mas o Saulo, naquele argumento que nós tivemos naquele momento ali, entendeu? Nós não mostramos medo, em momento algum. E eu confio de que, na verdade, ele sabia o seguinte, que realmente a gente sabia muito. Entendeu? Por mais que não tinha gravado, mas a gente sabia muito e a gente falava o que a gente falava, o que eu falava, eu garantia. Entendeu? Porém, quando você fala que está gravado, piora mais a situação de quem, entendeu? Está te pressionando. E por aí vai todos esses problemas. Hoje, por exemplo, eu acho, e realmente volto a falar que nós temos que discutir, que por mais hoje que nós estamos, o mundo mudou, a política mudou, por mais hoje que nós estamos vivendo um momento de um governo Lula, um governo que antes todo mundo falava esquerda,
entendeu? Eu acho que nós conseguimos construir. E eu cheguei a ponto de, eu pegava a bandeira, era doente, eu fazia o que fazia. Mas nós temos que realmente repensar, porque hoje o sindicalista, nós estamos hoje, parece que um marasmo. A Wanda está dando sorte, eu acho que ela vai sair com o cabelo branco, não. Ela está dando sorte, entendeu? Por estar nesse momento. Mas nós não sabemos o que vem daqui para frente. Eu acho que nós temos que nos preparar e pensar o seguinte: em vez de a gente pensar dias melhores virão, pode vir dias piores. Você entendeu? Porque a política realmente ela muda de 4 em 4 anos, da mesma forma que a política aqui dentro da universidade muda de 4 em 4 anos. Então eu acho que nós temos que realmente repensar, pensar o que vai vir pela frente. Entendeu? Para a gente estar fortalecido e não fazer do jeito que o companheiro está falando a realidade. Por tudo que está acontecendo no mundo, os patrões uniram. E nós, cada dia, estamos dividindo. E ele vai pegar nós cada vez mais dividido e a situação realmente pode ficar complicada. Apesar que nós só aprendemos quando a gente apanha. Você entendeu? Vem um outro governo que começa a bater demais, o trabalhador une. Entendeu? Mas será que nós vamos unir só na base do sofrimento? Então, eu acho que a gente tem que ter consciência disso, acho que tem que abrir um debate a respeito dessa questão para a gente estar realmente mais fortalecido para o futuro. Eu agradeço a Wanda, parabenizo pelo que está sendo feito aqui. Eu, por exemplo, na minha gestão, eu corri atrás, nós fizemos, por exemplo, uma escola de futebol de salão, entendeu? Eu entendo a dificuldade que a Wanda, eu tive dificuldade na época que criei a escola de futebol salão, justamente para filhos de funcionários e para a sociedade. Porque a gente, na verdade, na ZAV, o Zé Júlio criou a escola de informática, o outro criou outra coisa, teve alguma coisa na ideia. A gente faz a coisa na ideia seguinte, do funcionário da universidade, mas na verdade a ZAV está servindo à sociedade. Se ela souber, ela serve à sociedade. Entendeu? Mas como é uma entidade que tem uma condição, vamos fazer para o filho do associado, filho do funcionário, e nisso aí vem as outras pessoas carentes, pessoas da sociedade, entendeu? Foi criada essa escola de futebol salão, eu já falei da dificuldade que foi para a gente criar, para ela consolidar. Eu sei que Wanda está tendo problemas, até imagino o porquê dos problemas, a gente sabe tudo onde estavam mapeados os problemas, mas eu acho que quem passa nas aulas tem que tentar realmente fazer com que o ginásio foi criado, escola de informática, escola de futsal. Tem que ter pessoas que realmente abracem a causa, entendeu? E realmente façam com que cada dia ande melhor e que o nome da ZAV sirva de exemplo na sociedade de Viçosa. Hoje a gente está na entidade onde as coisas mudaram de nome, né? A perseguição hoje é assédio moral, os terceirizados hoje eram os extras do passado, que vocês enfrentaram os problemas aí com muita dignidade. Então, eu falo que a gente fica até assim, com medo de falar ou com 100 palavras, porque é uma participação bem modesta diante da grandeza aqui, da luta que vocês fizeram para colocar a ZAV no patamar que está hoje. Essa credibilidade que a entidade tem me fascina. Me fascina o lugar que você vai, que você fala a ZAV, todo mundo tem um respeito enorme, tanto interna, na comunidade externa, nacionalmente, em Brasília. Esse respeito, assim, é fascinante. Hoje eu falo que a gente está só arrematando a costura de vocês. Que vocês que costuraram o que está aí, a gente está dando um arremate aqui, outra ali, no necessário. Não peguei greve nessa gestão, que está terminando agora em dezembro. Também estamos amarrados aí, na verdade o movimento sindical ficou amarrado com um acordo que foi feito para 3 anos, né? Para 2010 vence esse acordo, de certa forma, ficou meio amarrado. A gente acaba tendo oportunidade de estar